Boa noite. Agora meu grupo vai relatar sobre o tema da história do direito civil no mundo e no Brasil. Ele é formado por mim, Maíra, pela Giovana, pelo Marlon, pela Ívila, pela Bianca e pelo Tiago. O direito civil é uma das vertentes do direito privado, cujo objetivo é determinar como as pessoas devem se relacionar entre si, ou seja, como elas devem agir em sociedade. Ele também regula as relações das pessoas e também os bens de que elas utilizam. O direito civil também ele é formado por normas reguladoras do direito e obrigações de ordem privada em relação às pessoas, às suas obrigações e suas relações enquanto indivíduos que participam de uma sociedade. O direito ele se divide em direito público e direito privado. O direito civil ele é um direito privado, ou seja, ele regula as relações entre indivíduos, face aos seus interesses, ou seja, ele regula as relações de pessoa para pessoa. Já o direito público, ele regula as relações entre estados, por exemplo, entre países, já é mais no geral. O direito privado já é um direito mais específico. Um assunto muito debatido também é a diferença entre o direito e a justiça. O direito ele é um conjunto de leis que regem uma sociedade, ou seja, ele mostra a cada um seu direito e dever para que possa alcançar um bem comum. A justiça ela é a virtude de dar a cada um o que é seu. Ela é subjetiva do direito. É como se o direito fosse a ação, o fazer, e a justiça fosse um sentimento. Então, através do direito, a justiça é posta em prática. Agora eu vou falar um pouco sobre justiça. Bom, a justiça ela tem um valor absoluto e também tem um valor variável. A justiça é o sentimento de expectativa de que uma ação seja tomada em relação a determinado fato. Por exemplo, se uma determinada pessoa comete um crime, provavelmente a sociedade vai esperar que essa pessoa seja julgada, né? Que ela sofra uma punição. Pode ser severa ou pode ser mais leve, dependendo do crime. Por exemplo, se uma pessoa tenta contra a vida de outra, ela vai receber uma punição muito maior do que a outros crimes. Se o indivíduo comete, por exemplo, uma corrupção, ele também vai ser punido, só que de uma forma mais leve, podemos dizer. E esse sentimento, ele é universal. Esse sentimento de que uma ação seja tomada como uma forma de justiça. Então, nesse ponto, a justiça tem um valor absoluto. Por outro lado, podemos ver como um valor variável, conforme o tempo e o espaço. Por exemplo, o que é justo para a nossa sociedade hoje em dia, no ano de 2020, há 30, 60 anos atrás, podia ser que a sociedade considerasse algo não justo e vice-versa. E também, o que é justo aqui no Brasil pode não ser justo lá na Rússia e entre outros países. Então, quanto mais heterogênea for a sociedade, maior é a diversidade dos conceitos de justiça. Por exemplo, aqui no Brasil, a nossa sociedade é muito heterogênea. Muitas pessoas são a favor do aborto, por exemplo, e muitas pessoas são contra o aborto, igual a pena de morte. Muita gente é a favor e muita gente é contra, ou seja, não há uma unanimidade. E é por isso que, nesse sentido, a justiça é considerada como um valor variável. Boa noite, o meu nome é Giovana e como já foi explicado sobre o que é o direito civil, o que é a justiça, eu vim aqui explicar um pouco sobre o contexto histórico mundial do direito e como o direito antigo ele influenciou diretamente no direito civil brasileiro. Pode-se dizer que o berço do direito foi a sociedade grega, uma vez que conceitos como igualdade, liberdade, democracia já eram debatidos em praças públicas por filósofos. O pensamento aristotélico, por exemplo, ele citava sobre
a necessidade de dividir os poderes para evitar o autoritarismo, ou seja, a tripartição dos poderes que nós conhecemos atualmente já tinha sido abordada pelo filósofo grego. Também é importante salientar que o direito na Grécia ele não era unificado, porque a Grécia ela era composta por cidades-estados que eram autônomas, ou seja, cada uma tinha o seu sistema jurídico. Além do direito grego, existia o direito romano, que influenciou bastante no direito civil brasileiro, até mais do que o grego, uma vez que o sistema jurídico romano ele passou por várias transformações conforme as formas de governo foram mudando, uma vez que a Roma já foi uma monarquia, já foi uma república e um império. Na fase do império, as leis elas eram escritas e valiam para todo o território, assim como o Código Civil brasileiro. No entanto, no direito romano, o direito civil ele se consistia em tudo aquilo que não era direito penal, ou seja, não havia uma distinção entre direito público e direito privado como nós conhecemos atualmente. E para isso, para nós termos essa distinção, foi necessário várias mudanças, vários outros códigos e várias outras civilizações que nos auxiliaram a chegar no que nós conhecemos atualmente como Código Civil brasileiro. Outro momento histórico de suma importância para a construção do direito civil no tempo foi a outorga do Código François por Napoleão Bonaparte, em 1804. Este código ele também é conhecido como Código Napoleônico e ele afirmava a propriedade privada e os interesses privados. Ele era extremamente individualista e extremamente patrimonialista. Também é visto que o Código francês ele foi um dos primeiros a separar o direito público do direito privado. E isso foi um marco no direito civil, uma vez que ele foi, pela primeira vez, separado do direito penal. Ou seja, nem tudo que era direito civil era direito penal. Outro código que separou, que distinguiu o direito público do direito privado foi o código alemão chamado Código BGB. Esse código ele tentava separar a imagem do Estado da imagem do interesse pessoal, do interesse privado. Ambos os códigos da era moderna, eles tentavam dissociar a figura estatal dos interesses privados, para que assim eles evitassem o absolutismo estatal que era tão presente na época. Com essas características que eu citei aqui, nós podemos perceber que o direito civil ele foi sim influenciado por todos esses marcos históricos e o nosso Código Civil brasileiro ele tem algumas características que foram citadas nesse vídeo. Eu sou o Marlon e eu fiquei com o direito canônico. Bom, o direito canônico ou direito canônico ele é o conjunto de leis e regulamentos feitos ou adotados pelos líderes da igreja para o governo da organização cristã e seus membros. Ela é a lei eclesiástica interna, que rege a Igreja Católica, as igrejas ortodoxas orientais e a Igreja Ocidental, e a comunhão anglicana de igrejas. A maneira pela qual tal lei está legislada, interpreta e, por vezes, adjudicada, varia muito entre três corpos de igrejas. Em todas as três tradições, um cânon é um cânon. Era originalmente uma regra adotada por um conselho e esses cânones formaram a base do direito canônico. O cânon virou direito canônico. O direito canônico ele é prometente da lei da Igreja Católica Anglicana. De forma geral, o direito canônico ele é semelhante ao modo legislativo judicial vigente no Ocidente, porém não é idêntico. As regras que são definidas pela Igreja Católica e pela Igreja Anglicana, como eu falei anteriormente, inclusive são fruto de um concílio ecumênico, ou seja, trata-se, né, de um direito forjado completamente no âmbito da religião. No islamismo, nem faz sentido falar do direito canônico, aliás, pois se acredita que toda lei é emanada da divindade. Como fé e lei não estão separados nessa religião, que é o que determina as chamadas teocracias. O direito canônico ele é um direito inadequado. Só que o direito canônico ele é um conjunto de normas
que vai regular a vida na comunidade eclesial. O direito econômico ele está praticamente todo condensado no direito canônico mesmo. Neste diploma legal encontram-se regras do direito material e de direito processual, entre outros. Ao que tange a história do direito civil, é de extrema importância compreender os outros códigos anteriormente publicados, porque esses códigos eles vão exercer influência e servir de exemplo para os códigos que vão ser publicados posteriormente. Um dos códigos mais importantes de ser citado é o Código de Napoleão. Ele foi publicado em 1804, ele é um compilado de 36 leis divididas em 3 partes, e a primeira parte vai compreender as pessoas, a segunda parte vai compreender os bens, a terceira parte vai compreender as formas de adquirir propriedade. Esse código ele vai tentar conciliar o direito romano e o direito costumeiro. Ele vai ser alvo de críticas por ser considerado um código burguês, mas tem que ser levado em consideração que ele foi publicado em um período de revoluções, ele começou a ser escrito, a ser postulado, pensado na Revolução Francesa, que tem um caráter burguês. Esse código ele vai ser o primeiro código a fazer diferenciação entre direito público e privado, porque anteriormente o judiciário se comportava da seguinte forma: se não compreendia o direito penal, você era julgado pelo direito comum. E ele vai fazer essa diferenciação. Ele foi escrito por 4 magistrados, ele demorou 4 anos para ser escrito, e ele vai ser influenciado por Napoleão. Por isso é denominado Código de Napoleão, porque enquanto estava sendo escrito, Napoleão exerceu influência na forma e no jeito que estava sendo escrito. Outro código que também tem que ser compreendido e também vale ser ressaltado, que é o Código Italiano. Ele foi publicado em 1865, ele vai diferir do Código Alemão, porque o Código Alemão vai ter um teor técnico e individualista, e ele vai ser mais claro. Ele vai trazer uma unificação para o período, que ele vai unificar o direito civil e o direito comercial. Ele vai ter um texto dividido em 6 partes, sendo elas a família, a propriedade, as obrigações, o trabalho e a proteção aos direitos. Então, nesse ponto, é perceptível que os códigos que foram criados depois, que foram escritos, que foram publicados, eles são uma metamorfose, foi um aprimoramento, a junção, ele vai entender que aquele ponto estava precisando de um ajuste, aquele ponto necessitava de um texto mais claro. Então, é perceptível que essa evolução histórica do direito civil ela vai ser importante ser estudada para a criação, para a postulação de códigos que vão ser vigentes ordenamente. É de imprescindível importância fazer a postulação de outro código, que foi o Código Alemão. Esse código ele entra em vigor em 1900 e ele, diferente do Código Civil napoleônico, ele vai ser uma divisão mais concisa sobre público e privado. Ele demorou 13 anos para ser escrito. Ele tem um teor técnico e ele é dirigido aos juristas, ou seja, o corpo de texto dele é bem mais técnico. Ele é dividido em 2 partes. A primeira parte é a parte geral, que vai se dirigir aos bens e os negócios jurídicos, e a segunda parte vai ser uma parte especial denominada, e ela vai ser subdividida em 4 partes. A primeira parte vai ser aos direitos reais, direito das obrigações, segunda parte. A terceira parte é o direito da família. A sexta parte, direito das sucessões. Ele também tem uma lei de introdução que vai referir ao direito internacional e privado. Ele é um código de menor importância, ele sofreu bastante influência sobre o código chinês e japonês, sendo até utilizado por um período e depois ele influenciou a modificação do código chinês e o código. Outro código que também tem que ser compreendido e também vale ser ressaltado, que é o Código Italiano. Ele foi publicado em 1865, ele vai diferir do Código Alemão, porque o Código Alemão vai ter um teor técnico e individualista, e ele vai ser mais claro. Ele vai trazer uma unificação para o período, que ele vai unificar o direito civil e o direito comercial. Ele vai ter um texto dividido em 6 partes, sendo elas a família,
a propriedade, as obrigações, o trabalho e a proteção aos direitos. Então, nesse ponto, é perceptível que os códigos que foram criados depois, que foram escritos, que foram publicados, eles são uma metamorfose, foi um aprimoramento, a junção, ele vai entender que aquele ponto estava precisando de um ajuste, aquele ponto necessitava de um texto mais claro. Então é perceptível que essa evolução histórica do direito civil, ela vai ser importante ser estudada para a criação, para a postulação de códigos que vão ser vigentes hoje na mente. O direito civil, durante esses 30 anos, ele passou por diversas reconstruções, diversas mudanças em seus traços ideológicos. E no ano de 1804, o Código Civil francês teve seu posicionamento com seu surgimento, e acabou que marcou o início da sua codificação dentro do direito privado, tendo o patrimônio como uma premissa principal para sua execução. O Código Civil tinha e ainda tem a função de suprir as necessidades do cidadão, sendo contudo imutável. E o Brasil só começou a se codificar em meados do século XIX. Mesmo que o Código Civil francês já estivesse na frente nesse tempo, em 1899 o Código Civil foi redigido como um projeto que teve a sua aprovação apenas em 1916. Contudo, entrando em vigor no ano seguinte, em 1917. Tecnicamente era um código bem feito, abrangendo a ideologia francesa em si, e era visto como um código universalista que tinha como resolver as questões em sociedade. No século XX, o século XX foi marcado pelo avanço da tecnologia de reconstruções geopolíticas no mundo. Contudo, a sociedade conheceu o caso das codificações após a Primeira Guerra Mundial, a partir do momento em que também conheceram o Tratado de Versalhes no Brasil, logo após a década de 30. O caso das codificações mostra o começo de quando o código acaba perdendo o seu status, acaba perdendo o seu valor, né? O seu posto ali, e que acaba perdendo tudo aquilo que lhe dava possibilidade de resolver todos os litígios sociais. E com isso acabou surgindo a descodificação do direito civil, pois as leis especiais começaram a ser reconhecidas ao se mostrar. E sabemos que o código tinha sim as suas vantagens, mas assim como existe os dois lados de uma moeda, cara e coroa, não era diferente com o Código Civil. Tinha suas vantagens e suas desvantagens também. O direito, nas suas normas, por um lado, o Código Civil transmitia segurança, e por outro, a insegurança, não podendo conter todas as normas, aplicando especificamente as necessidades sociais. E porque a história a cada dia ficava mais complexa devido à evolução e devido ao que essas codificações trouxeram. Juntamente ao Código Civil, há várias outras leis que foram criadas formando um polissistema. São elas as leis de registros públicos e de investigação à paternidade. Saímos de um monossistema para um polissistema. O Código Civil, ao decorrer desses anos, ao decorrer desse tempo todo, acabou perdendo a sua importância com o anteprojeto que começou a ser escrito a partir de 1969, na ditadura citada pelo Miguel Reale, em 1997, e foi concretizada a influência da Constituição Federal de 88. Boa noite. Meu nome é Tiago, como já foi apresentado pela nossa nobre colega Maíra, né? Faço parte deste grupo, deste maravilhoso grupo, por sinal, onde os meus nobres colegas já trouxeram anteriormente conceitos como o que é a justiça,
qual a necessidade que houve ao longo do tempo, ao longo dos séculos, de haver uma evolução, uma adaptação, uma nova compilação de códigos ao longo do tempo, tá? Essa evolução, ela é extremamente necessária, porque a justiça, como a Maíra colocou, ela procura trazer para a sociedade uma resposta de conflitos que se apresentam entre as partes. E o Código Civil, a partir do Código Napoleônico, como foi explicado pela Giovana, o Código Civil, ele veio justamente a partir dessa divisão. Hoje nós temos o Código Civil, nós temos o Código Tributário, Código Previdenciário, Código Trabalhista, Código Penal, Código de Trânsito. Existem vários códigos, tá, que eles são necessários para regular a sociedade, para regular as ações dos cidadãos, para que o meu direito não invada o direito do próximo, certo? O direito civil, como foi falado, ele vem evoluindo para... O direito civil, como foi falado, ele vem evoluindo para acompanhar as necessidades da sociedade, tá? Há um tempo atrás, nunca poderia se pensar, por exemplo, em um direito penal com a especialidade, por exemplo, em informática, em crimes cibernéticos. Há aquelas pessoas que são usuárias de jogos de computador, jogos de celular, jogos de RPG, como World of Warcraft, como League of Legends, LoL ou WoW, né? Como Free Fire, Call of Duty, vários jogos onde você tem a capacidade de evoluir o seu personagem, de você ir adquirindo bens, tá? Que realmente valores monetários, onde você compra criptomoedas, você troca o seu dinheiro por criptomoedas e essas criptomoedas vão te permitir adquirir certos bens. O direito civil ele vem evoluindo por conta disso, porque a sociedade vai evoluindo. Com o Código de 1916, o Código Civil ele era muito individualista. Já o novo Código Civil brasileiro, com as transformações da sociedade que ocorreram principalmente depois de 1960 para cá, o que acontece? A sociedade ela começou a visualizar muito mais o coletivo, e não o individualismo. Porque a busca por um benefício coletivo, ela ajuda a sociedade, muito mais do que a questão do individualismo. Nós não iremos entrar em discussões quanto a tendências capitalistas, tendências comunistas ou não. O que temos como objetivo deixar claro aqui é que o novo Código Civil e todos os códigos civis que ocorreram ao longo do tempo tinham e buscam atender às necessidades ou os anseios da sociedade.